Antes de começar esta oração, respire fundo. Feche os olhos e permita que seu coração se aquiete, mesmo que ele esteja pesado. Se você se sente no fundo do poço, se a escuridão parece ser sua única companhia, se suas orações parecem não passar do teto e o silêncio de Deus é ensurdecedor, esta oração é para você. Há momentos na jornada da vida em que a alma humana se encontra em um lugar de profunda escuridão, um abismo de angústia tão intenso que as palavras parecem insuficientes para descrevê-lo. São tempos em que o sofrimento não é um visitante passageiro, mas um morador constante, e a esperança parece uma estrela distante e apagada, uma memória de uma luz que já não se consegue sentir. É para esses momentos, para esses vales de sombra e dor, que o Salmo 88 foi escrito. Ele não é um salmo de louvor alegre ou de confiança serena. Ele é um grito cru, um lamento honesto vindo do mais profundo de um coração partido. Em uma cultura que muitas vezes nos pressiona a sermos fortes e a olharmos pelo lado positivo, este salmo é um refúgio. Ele nos oferece um espaço sagrado para a nossa tristeza, validando a nossa dor e nos dando permissão para sermos brutalmente sinceros com Deus quando tudo ao nosso redor desmoronou e o céu parece de bronze. Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a Tua face, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. A oração começa com uma declaração de fé que soa quase como um ato de desafio em meio a tanto sofrimento. Chamar Deus de Deus da minha salvação, enquanto se está afundando em um mar de desespero, é um ato de teimosia espiritual. É o coração travando uma batalha contra a mente. A mente apresenta as evidências, a dor, o silêncio, a solidão. Mas o espírito, com sua última grama de força, se agarra a uma memória antiga, a uma promessa lida em um dia mais claro e insiste na identidade de Deus. É o clamor de quem não desiste, que continua batendo à porta do céu dia e noite, perseverantemente, mesmo sem ouvir uma resposta, sem sentir a porta se mover. É a fé que se assemelha à de Jacó, que lutou com Deus no escuro e disse: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Aqui, porém, a luta é silenciosa, solitária, e o clamor é para ser simplesmente ouvido, para que a oração não se perca no vazio, mas consiga furar o silêncio e alcançar o trono da graça. Porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Sou contado com os que descem à cova. Estou como um homem sem forças. Aqui, o salmista abre o coração sem filtros, sem máscaras de espiritualidade. Ele não tenta parecer forte ou resignado. Ele apresenta a Deus a sua realidade nua e crua, uma alma que transborda de dor, uma vida que ele sente estar no fim, uma força que se esvaiu por completo. É a sensação de uma bateria interna completamente descarregada, de um poço que secou. Quantas vezes a alma humana se sente exatamente assim, contada entre os derrotados, como se já não houvesse mais vitalidade, como uma planta que secou por dentro. É o sentimento de exaustão total, não apenas a fadiga do corpo, mas o esgotamento da mente, das emoções e do espírito, conhecido hoje como burnout, depressão profunda ou fadiga crônica. É a sensação de estar em queda livre, com o fundo do poço se aproximando a cada segundo. E há uma coragem imensa, uma integridade profunda em admitir isso para Deus, em não fingir que está tudo bem quando, na verdade, tudo está desmoronando por dentro. É um convite para que nós também sejamos assim, autênticos em nossa dor diante do Pai. Deitado estou entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, e estão cortados da tua mão.
Esta é talvez uma das declarações mais dolorosas de toda a Bíblia, um abismo de desolação. O salmista se sente não apenas abandonado pelos homens, o que já seria terrível, mas esquecido pelo próprio Deus. Ele se vê como alguém que já morreu para a memória divina, como um nome riscado do livro da vida, alguém que foi cortado da mão de Deus, como um galho seco que é podado e jogado fora. É o auge da solidão espiritual, o ponto mais frio do universo para quem crê. Sentir que Deus, a fonte de todo o consolo e de toda a vida, virou as costas e esqueceu sua existência. É uma dor que supera todas as outras, uma espécie de orfandade cósmica. E embora a nossa teologia nos diga que Deus nunca se esquece de nós, o Salmo valida o nosso sentimento. Ele nos diz que não há problema em levar a Deus o nosso pior sentimento, a nossa mais profunda e aterrorizante sensação de abandono, pois Ele é grande o suficiente para acolher até mesmo a nossa dúvida sobre o seu cuidado. Ele prefere a nossa queixa honesta ao nosso silêncio fingido. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. A dor é tão esmagadora que o salmista a atribui diretamente a Deus. Tu me puseste aqui. Para ele não é o acaso, não são os inimigos, não é o destino. É a mão de Deus que ele sente pesando sobre si com uma força implacável. É a sensação de que as ondas de aflição que o atingem, uma após a outra, sem dar tempo para respirar, são enviadas pelo próprio Criador. Esta é uma teologia difícil de engolir, a do sofrimento que parece vir diretamente de Deus. É a luta para reconciliar a imagem de um pai amoroso com a experiência de uma dor que parece punitiva. Mas é uma expressão visceralmente honesta de como nos sentimos às vezes. Quando as provações são implacáveis, quando perdemos o emprego, a saúde e um ente querido em sequência, é fácil sentir que estamos sob o castigo divino. O Salmo não nos julga por pensar assim. Ele nos empresta as palavras para expressar essa angústia, para questionar a Deus sobre o peso da sua mão, transformando a queixa, o protesto, em uma forma legítima de oração. Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. Além da dor interior e da sensação de abandono divino, vem o isolamento social, a solidão que congela. Os amigos se afastam. Talvez por não saberem o que dizer, oferecendo clichês vazios que mais ferem do que consolam. Talvez por se sentirem impotentes, talvez por medo de que o sofrimento seja contagioso, ou por simplesmente se cansarem de uma dor que não cessa, de um luto que não termina. O salmista se sente repugnante para os outros, um fardo, uma presença incômoda que lembra a todos da fragilidade da vida. E assim, ele se vê preso em sua própria dor, sem ter para onde ir, sem uma porta de saída, como se estivesse em uma cela de prisão cujas paredes são feitas de sua própria aflição. A depressão, a doença crônica, o luto prolongado, muitas vezes criam essa prisão invisível. E o Salmo reconhece que a solidão imposta pelo sofrimento é uma de suas facetas mais cruéis, agravando ainda mais a escuridão que já habita na alma. As minhas vistas desfalecem de aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo o dia, estendi para Ti as minhas mãos. Mesmo com a visão turva de tanto chorar, mesmo com o corpo enfraquecido pela tristeza, a atitude de oração persiste, a comunicação não é cortada. O clamor continua. O gesto de estender as mãos é um símbolo poderoso de súplica, de rendição, de busca e de esperança contra toda esperança. É o gesto instintivo de alguém que está se afogando, estendendo a mão para a superfície, sem saber se haverá um barco ou uma mão para salvá-lo, mas estendendo-a mesmo assim.
Mesmo sentindo-se esquecido por Deus, abandonado pelos amigos e aprisionado em sua dor, ele não para de buscar. Essa é a fé teimosa e resiliente que o Salmo nos ensina. Uma fé que não se baseia em sentimentos positivos ou em respostas imediatas, mas em uma decisão obstinada de continuar se voltando para a única fonte de esperança, mesmo quando essa fonte parece completamente seca. É a fé em sua forma mais pura, crer apesar de tudo. O salmista então faz uma série de perguntas retóricas, questionando o propósito de sua condição com uma lógica desesperada. Mostrarás, porventura, maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, ou a tua justiça na terra do esquecimento. É um argumento audacioso e comovente. Senhor, se me deixares morrer, tu perdes um adorador. De que serve a tua bondade no túmulo? Quem contará das tuas maravilhas na terra do esquecimento, onde ninguém se lembra de nada? Ele está, em essência, apelando para a glória e o caráter do próprio Deus. É como se dissesse: a tua reputação como um Deus bom e fiel está em jogo na minha vida. Tu és um Deus de vida, não de morte. Tu te deleitas no louvor, não no silêncio do túmulo. Salva-me, não apenas por mim, mas por ti, para que eu possa continuar a ser um testemunho do teu poder e do teu amor. É uma forma ousada e profundamente humana de argumentar com o Criador. Mas eu, Senhor, clamo a ti, e de madrugada a minha oração se apresentará a ti. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim o teu rosto? Apesar de toda a argumentação e da falta de resposta, ele volta ao clamor. A madrugada, o início de um novo dia, que para muitos traz esperança e renovo, para ele traz a mesma rotina de oração e a mesma sensação de silêncio e vazio. As perguntas são diretas, sem rodeios, como as de uma criança confusa e ferida. Por quê? Por que me rejeitas? Por que te escondes de mim? São as perguntas que ecoam no coração de todos que sofrem. Não queremos apenas o fim da dor, queremos entender o porquê dela. Queremos ver o rosto de Deus novamente, sentir sua aprovação, seu sorriso. O silêncio e o rosto escondido de Deus são, para a alma que crê, a maior de todas as aflições, mais pesada que qualquer outra provação. Ele descreve uma vida inteira de sofrimento, uma condição crônica. Ando aflito e prestes a expirar desde a mocidade, sendo o alvo dos teus terrores desfaleço. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores me aniquilaram. Eles me rodeiam como água todo o dia, cercam-me de uma vez. Para o salmista, a dor não é um evento recente, é a trilha sonora de sua existência, uma companheira constante desde a juventude. Ele se sente como um alvo constante dos terrores de Deus. A aflição o cerca como uma inundação que não para de subir, vindo de todos os lados, sem trégua, sufocando-o. Essa descrição ressoa profundamente com aqueles que enfrentam doenças crônicas, traumas de infância ou uma sucessão de perdas que parecem nunca ter fim. É o grito de quem nunca conheceu um longo período de paz, de quem sente que a vida sempre foi uma luta árdua e solitária. E o salmo termina da forma como começou, na escuridão, com uma última e dolorosa constatação: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos estão em trevas. A última palavra do salmo, no hebraico original, é escuridão. Não há um final feliz. Não há uma reviravolta de última hora. Não há um voto de louvor ou uma declaração de confiança restaurada. A oração termina no abismo, e essa é a beleza e o poder deste salmo. Ele nos ensina que está tudo bem não estar bem.
Ele nos dá um espaço sagrado na palavra de Deus para lamentar, para gritar, para questionar, sem a pressão de ter que terminar com um "mas eu confio em ti" forçado. A própria oração é o ato de confiança. O fato de ele ainda estar falando com Deus, mesmo da escuridão mais profunda, é a maior prova de fé que se pode imaginar. A escuridão não é o fim da fé, é o lugar onde a fé está sendo exercida. Que esta reflexão sobre o Salmo 88 seja um consolo para a alma que está em trevas. Que ela te dê a permissão de ser honesto com Deus, de derramar diante dele a sua dor sem censura. Que você saiba que não está sozinho em seus sentimentos de abandono e confusão. Jesus na cruz clamou algo semelhante: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus conheceu essa escuridão, esse silêncio, esse sentimento de abandono. Que você encontre força não em uma resposta imediata ou em uma solução mágica, mas na coragem de continuar clamando, de continuar estendendo as mãos, mesmo do fundo do poço. Pois a fé mais forte, muitas vezes, não é a que canta no topo da montanha, mas a que sussurra o nome de Deus no vale da mais profunda e solitária escuridão. Amém.